Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou José Miguel Garcia Medina e eu estou aqui para conversar com vocês a respeito dessa tão importante, tão significativa reforma constitucional que aconteceu agora, que acaba de ser aprovada pelo Congresso Nacional, que cria o requisito da relevância da questão federal para o recurso especial. A sessão que aprovou no Congresso Nacional da Câmara dos Deputados, para ser mais preciso, né, foi realizada agora no dia 13, né, aqui a notícia atualizada para vocês, né, 22 horas e 43 minutos do dia 13. Então, na noitinha, no final da noite, no final dos trabalhos da sessão do dia 13 de julho de 2022, foi que a Câmara dos Deputados aprovou essa tão importante reforma constitucional que a gente vai comentar aqui. Então, neste momento que a gente está gravando este vídeo, né, acabou de ser aprovada essa reforma constitucional e a emenda aguarda promulgação, que pode acontecer a qualquer momento, pode acontecer nos próximos dias ou talvez daqui semanas ou meses. Mas, enfim, o que importa é, diante da iminência da promulgação e publicação dessa emenda constitucional, nos parece importante conversar a respeito desse tema. Bom, em primeiro lugar, deixa eu colocar aqui para vocês o texto que foi aprovado, que acaba de ser aprovado pelo Congresso Nacional, né, que é a emenda que altera o artigo 105, adicionando parágrafos 1º e 2º, né, no texto do artigo 105 da Constituição Federal. A gente vai tratar disso aqui com mais minúcias, mas nesse momento só para dar uma primeira, né, uma visão geral da matéria. Hoje não tem requisito similar a esse na Constituição Federal. O requisito, como nós veremos mais adiante, né, vai se parecer com a repercussão geral da questão constitucional para o recurso especial, naquilo que está aqui no parágrafo 1º do artigo 105. Né? Então, o recorrente deve demonstrar a relevância das questões de direito federal e infraconstitucional. Durante aqui a minha exposição, sempre que eu falar direito federal, vai ser direito federal e infraconstitucional. Quando eu quiser destacar direito constitucional, eu vou falar isso, tá bom? Então, aqui haverá necessidade da demonstração dessa qualidade, digamos assim, da questão, né, estabelecendo a Constituição também, né, que nos termos da lei isso haverá de ser demonstrado, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, só podendo não o conhecer por este motivo, pela manifestação de 2/3 dos membros do órgão competente para o julgamento. Vamos falar um pouquinho disso também, né? Algo interessante é que o parágrafo 2º já estabelece situações em que, de acordo com a norma constitucional, já haveria a relevância. Notem, eu tenho visto muita gente falando que aqui seria um caso de presunção de relevância. Não é, a meu ver, presunção de relevância. A lei diz que haverá a relevância. Não parece apropriado o uso da expressão relevância presumida, porque, em se tratando de presunção, ela pode ceder. Né? Então, a gente abriria espaço à discussão sobre a possibilidade de a lei dizer que, em determinados casos, não haveria relevância, né? Nos termos do parágrafo 1º do artigo 105 da Constituição. Mas, enfim, nas situações aqui das matérias mencionadas no parágrafo 2º, ações penais, ações de improbidade administrativa, ações cujo valor ultrapasse 500 salários mínimos, ações que possam gerar inelegibilidade, hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar jurisprudência dominante do STJ. São situações, e além, claro, de outras hipóteses previstas em lei. Mas, aqui nos incisos 1º a 5º do parágrafo 2º, já temos situações em que, de acordo com a Constituição, já estaria presente a relevância da questão federal, tá bom? Isso aqui é apenas uma apresentação, e agora vamos passar uma análise um pouquinho mais demorada, alguns minutos, né, em que eu vou tentar explicar alguma coisa para que isso fique bem claro, né, como as coisas funcionam hoje. Nós, como disse, a emenda constitucional ainda não foi promulgada, né, não foi publicada, mas neste momento, pelo menos, então a gente não tem que observar esse requisito nos termos do que está aqui nesta emenda. Né. Hoje, basta para que caiba o recurso especial, né, que exista na decisão recorrida uma questão federal simples, não é uma questão federal qualificada. Então, qualquer que seja o tema de direito federal, né, relacionado, por exemplo, à inteligência de uma disposição do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor, do Código de Processo Civil, caberá recurso especial. Hoje, uma vez
promulgada e uma vez publicada, né, e, a meu ver, uma vez disciplinada por lei, essa emenda constitucional, daí então nós vamos ter que observar esse requisito, né? De todo modo, pessoal, o recurso especial é parecido com o recurso extraordinário, né? Eles surgiram de uma maneira muito similar, não é o caso de a gente fazer uma análise retrospectiva mais longa aqui, mas eles estavam previstos na Constituição Federal de uma maneira parecida na sua redação original. O cabimento do recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, dizendo respeito à inteligência da norma constitucional, e o cabimento do recurso especial para o STJ, né, tratando daí, então, da inteligência da lei federal infraconstitucional. Esses dois recursos, né, de acordo com a doutrina preponderante, né, eles têm função predominantemente nomofilática, portanto, né? Ou seja, eles dizem respeito à inteligência da norma constitucional, né? Ou da norma federal infraconstitucional. Dessa função nomofilática, ou se relaciona com essa função nomofilática, as assim também chamadas função uniformizadora e paradigmática, né? Aliás, o recurso especial tem uma das suas hipóteses de cabimento, o artigo 105, caput, em 105, inciso 3º, a linha C, né, tratando exatamente dessa função uniformizadora. Trata, portanto, do cabimento do recurso especial nos casos em que houver divergência jurisprudencial entre os tribunais do Brasil, né, tribunais de estados, tribunais regionais, federais e assim por diante. E também função paradigmática, que foi realçada com o Código de Processo Civil de 2015, né, que tem a ver com o fornecimento de precedentes, né, o fornecimento de orientações que vão iluminar, né, o julgamento de casos futuros. Ainda de acordo com a Constituição Federal, eles podem ter também função diquiológica, que é eventual, que não faz parte da essência desses dois recursos, né, que tem a ver com a justiça do caso concreto, ou seja, a aplicação daquela norma no caso concreto. Agora vejam, esses recursos, né, muita gente diz que, inclusive, para justificar a criação desse requisito que a gente está analisando aqui, muita gente diz que esses recursos levam tudo para os tribunais superiores, o que não é verdade. Então, por exemplo, questões de fato, né, não dão ensejo ao cabimento desses recursos, questão relacionada a direito local, né? Se questões de fato não dão ensejo ao cabimento desses recursos, não cabe, por exemplo, o recurso especial para reexame de prova, que tem a ver com aquela súmula 7 do STJ, que muita gente critica, né? Muita gente diz que por conta disso nada chega lá. Embora a gente possa realmente criticar o uso que se faz dessa orientação, mas o fato é que a orientação em si mesma não é errada, porque as questões fáticas, saber como um fato aconteceu, isso não é assunto que, de acordo com a Constituição, hoje em vigor, né, dá ensejo ao cabimento, seja de recurso extraordinário, seja de recurso especial. Não tem a ver com a função desses dois tribunais. Isso já é assim. Não vai se tornar assim por conta dessa reforma que a gente está analisando aqui. O que a reforma estabelece é que essas questões jurídicas, não questões fáticas, que isso já não dá ensejo ao cabimento desses recursos, essas questões jurídicas só poderão ser levadas aos tribunais superiores, né, nas situações em que no caso do Supremo, né, hoje já a necessidade de demonstração da repercussão geral da questão constitucional, e no que diz respeito ao recurso especial, logo haverá, então, essa exigência da demonstração da relevância da questão federal. Então, para o cabimento desses dois recursos, uma vez implementada essa reforma que estamos analisando agora, né, esses dois recursos exigirão que a questão seja qualificada. Então, não é qualquer questão relacionada à interpretação do artigo 187 do Código Civil, por exemplo, que vai dar ensejo ao cabimento do recurso especial. Só caberá recurso especial relacionado a interpretação de qualquer dessas regras de direito federal, Código Civil, Código de Processo Civil, Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, se demonstrada a presença desta relevância, né? Bom, agora vamos passar aqui, voltando, né, a uma análise da PEC que deu ensejo à emenda constitucional. Essa PEC é uma PEC já antiga, né, que vinha, proposta de emenda constitucional que vinha tramitando no Congresso Nacional desde 2017, teve origem a sua tramitação na Câmara dos Deputados, foi ao Senado,
E lá no Senado Federal sofreu algumas mudanças, alguns acréscimos, inclusive, no que diz respeito às situações em que, de acordo com a Constituição, se encontra presente a relevância, né? Se considera que a questão é relevante, né? Aqui já estamos diante de uma situação em que a gente pode chamar a atenção de vocês para, vamos chamar assim, algumas diferenças, né? Porque o Supremo Tribunal Federal, como mencionamos, né, só cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal quando a questão constitucional tiver repercussão geral, né? Tiver repercussão geral. A expressão usada na Constituição Federal, parágrafo 3º do artigo 102, é demonstração da repercussão geral, e não relevância, né? O assunto relevância não está no parágrafo 3º do artigo 102, né? Mas nos parece que a relevância da questão federal vai parecer, sim, vai ter similitude, sim, com o requisito da repercussão geral da questão constitucional, né? Tem diferenças, né? Porque no caso, por exemplo, da emenda constitucional aqui analisada, né, que cria o requisito da repercussão geral, a própria Constituição vai estabelecer situações em que se considera haver a repercussão geral, né? Enquanto em relação se considera haver a relevância da questão federal, enquanto em relação à repercussão geral, a Constituição deixou tudo para a lei disciplinar. Então, por exemplo, o artigo 1035, parágrafo 3º, inciso 1º do CPC, diz que há repercussão geral da questão constitucional, né, quando não se observar a jurisprudência dominante do Supremo. Isso está no CPC, não está na Constituição. Agora, a Constituição, né, de acordo com a nova redação atribuída por essa emenda constitucional, ao parágrafo 2º, inciso 4º do artigo 105, né, de acordo com a própria Constituição, caberá recurso especial, porque a Constituição diz que haverá relevância da questão federal quando o tribunal local não observar a jurisprudência do STJ, né? Então, aí percebam que há algumas diferenças. Bom, vamos analisar agora, com um pouco mais de tranquilidade, cada uma das situações aqui mencionadas na emenda constitucional. Vamos começar aqui por uma proposta de classificação, apenas para a gente organizar aqui a nossa análise, né? Vejam, aqui na tela de novo, o artigo 105, parágrafos 1º e 2º da Constituição, nos termos da emenda constitucional. É possível perceber que o texto constitucional estabelece 3 grupos, talvez possamos dizer assim, 4 grupos, né? Que podem ser analisados separadamente no que diz respeito à demonstração da relevância da questão federal. Então, primeiro, situações em que há relevância, nos termos do parágrafo 2º, né, em razão da matéria tratada. Começa o parágrafo 2º, em seu inciso 1º, falando de ações penais. Então, de acordo com a Constituição Federal, parágrafo 2º, inciso 1º, todas as ações penais, ou melhor, todos os acórdãos, né, proferidos por tribunais regionais federais, tribunais de justiça, né, derivados de ações penais, né, são, né, julgados que podem ser impugnados por recurso especial, porque essa matéria, de acordo com a Constituição, é uma matéria relevante. Então, você não precisa demonstrar que há relevância, basta dizer, vai ter que demonstrar, evidentemente, que se trata de uma ação de natureza penal. Consequentemente, né, de acordo com a Constituição, o assunto é relevante, caberá o recurso especial. Hoje, pessoal, essa é matéria que é disciplinar, melhor, que é julgada pela 5ª e pela 6ª turma, pela 5ª turma e pela 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça. Então, enquanto não houver um rearranjo ali entre as competências das turmas, né, isso não vai atingir o trabalho desempenhado pela 5ª turma e pela 6ª turma. E é interessante notar que é aqui que a gente vê os ministros do STJ, né, não raras vezes, reclamando que tribunais locais não não observam a jurisprudência do STJ. Então, há um volume muito grande de recursos dirigidos
a quinta e a sexta turma, né, relacionada à interpretação da lei federal, que não vão ser atingidos por essa emenda constitucional, porque, né, esses tribunais, se não observarem a jurisprudência do STJ, vão continuar dando ensejo, né, à interposição de recursos especiais. Esse é um ponto. Não podemos nos esquecer também que, hoje, pelo menos, né, de acordo com o texto constitucional hoje em vigor, não chegam aos tribunais superiores, ou, no caso, particularmente, a quinta e a sexta turma, apenas recursos especiais, né? Às vezes, você vê decisões expressivas sendo proferidas por essas turmas, quinta e sexta, em matéria penal, por conta de um recurso ordinário constitucional, né, interposto contra um acórdão do tribunal local que tenha rejeitado o habeas corpus, né? Ou, às vezes, também, embora isso tenha sido, os tribunais, o STJ também, né, tente restringir essa hipótese de cabimento, às vezes de habeas corpus impetrados originariamente no próprio STJ, né? Então, essas situações não vão ser atingidas por essa emenda constitucional. Ainda de acordo com a nova redação aqui da emenda constitucional, ações de improbidade administrativa. Assunto bastante polêmico, eu já comentei a respeito, estou escrevendo a respeito também, não é? A lei de improbidade administrativa é de 1992, vai sofrer uma alteração importante, bastante significativa, profunda, não é? Com a lei 14.230 de 2021, tanto é que eu chamo a lei reformada de nova lei de improbidade administrativa. Isso aqui é tema, né, que é julgado ordinariamente pela primeira e pela segunda turmas, pela primeira turma e pela segunda turma do STJ, que são temas de direito público, né, de acordo com a competência atual também. Então, são ações em que se considera haver improbidade. Ainda em razão da matéria, ações que possam gerar inelegibilidade, né? Eu fiz um levantamento na jurisprudência do STJ e há muito poucos julgados relacionados a essa matéria no STJ. Então, isso aqui não tem impacto, a meu ver, pelo menos não há impacto significativo. De todo modo, a maior parte das decisões que versam sobre esse assunto no STJ estão ali na primeira turma e na segunda turma. Então, vejam, no que diz respeito à matéria, do que é que vocês sentiram falta aqui? Uma coisa que fica evidente é a seguinte: temas de direito privado não estão aqui referidos, né? Não estão também outros temas de direito público, como tributário, por exemplo. Mas me chama a atenção que as matérias que dizem respeito aos recursos que hoje são dirigidos à terceira turma e à quarta turma do STJ, né, esses não tiveram aí qualquer ingerência, vamos dizer assim, qualquer previsão textual quanto ao não, quanto à presunção, né, no que diz respeito à matéria, presunção não, a considerar, por força da norma constitucional, haver a relevância da questão federal, né? Não há presunção, como mencionei há pouco, né? Embora muita gente esteja dizendo, não há presunção porque a Constituição diz que, neste caso, existe a relevância da questão federal, tá certo? Bom, isso aqui em relação à matéria. Há um outro critério que foi escolhido aqui pelo legislador, né? Que é o critério do valor da causa, que está aqui no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 105. Então, haverá relevância, né, nos casos de ações cujo valor ultrapasse 500 salários mínimos. Isso aqui, veja, eu já escrevi criticando esse critério, não me parece um critério que é um critério apropriado, um critério adequado, esse do valor da causa, né? São várias as razões, eu não vou aqui me alongar, porque agora aqui eu estou fazendo uma análise mais descritiva, mais factual, vamos dizer assim, para uma primeira notícia dessa matéria para vocês, né? Mas vejam, por exemplo, hoje, né, estamos aqui, 14 de julho, né, na madrugada de 14 de julho de 2022. Hoje o valor do salário mínimo é R$ 1.212, 500 salários mínimos dá o total de R$ 606 mil. Então, vejam, nos termos do que está aqui no texto constitucional, se o valor da causa ultrapassar 500 salários mínimos, que hoje é R$ 606 mil, né, considera-se a questão relevante, logo o recurso especial vai ser cabível. Problemas. Primeiro, e os valores limítrofes? Notem, eu não falei R$ 600 mil, eu falei R$ 606 mil, né? Então,
até 600 mil reais, até exatamente esse valor, né, não há essa consideração normativa constitucional de que a questão é relevante. Significa dizer que eu, nas causas de valor até 605.999, eu vou ter que demonstrar a relevância da questão federal. A partir de 606 mil, sei lá, e R$1, né? Enfim, acima de 606 mil reais, o texto constitucional já considera que essa questão é relevante. Então, uma questão é relevante em razão do valor da causa. Esse é o primeiro problema, tem a ver justamente com os valores limítrofes. E uma outra situação que, a meu ver, demonstra que essa não é a melhor solução, tem a ver com o seguinte, veja, 606 mil reais é muito dinheiro para boa parte das pessoas, né? Para mim, para você que talvez esteja aqui assistindo, seja bastante dinheiro. Agora, numa causa em que estão discutindo ali grandes indústrias, grandes empresas, grandes empreendedores do agronegócio, enfim, né? Pessoas abastadas, de repente, para elas, isso não signifique, uma pessoa que tem um patrimônio gigantesco, não signifique grande coisa, né? Agora, por exemplo, o valor de 200 mil reais é evidentemente grande coisa para um pequeno agricultor, para um pequeno empresário, né? Para uma pessoa comum, vamos dizer assim, uma pessoa que não seja abastada financeiramente. Então, essa pessoa, que normalmente são as pessoas menos abastadas economicamente, essas pessoas vão carregar o peso, vão carregar o ônus de demonstrar a relevância da sua questão federal, porque o texto constitucional não disse que a causa dela, né, é considerada relevante. Agora, ainda que para ela, de repente, 100 mil reais seja muito dinheiro, né? Mas pode suceder que, por exemplo, para proprietários de grandes áreas rurais, né, discutir ali sobre 600, 700 mil reais não significa um percentual tão grande de seu patrimônio pessoal. Então, por isso que eu acho que o valor da causa não conduz a soluções justas, né? Bom, prosseguindo, o terceiro critério que está aqui no texto constitucional, após a emenda, diz respeito a hipóteses em que o acórdão recorrido contrariar, não é, jurisprudência dominante do STJ. Então, o texto constitucional considera a questão relevante nesse caso. Interessante que, quando a Constituição fala da repercussão geral da questão constitucional, não previu algo parecido. Isso está hoje previsto no Código de Processo Civil, artigo 1035, parágrafo 3º, inciso 1º, em relação à repercussão geral, né? Mas isso por força de lei que disciplinou a repercussão, que disciplina a repercussão geral, né? Agora, o texto constitucional já previu isso textualmente, já previu isso expressamente em relação à relevância da questão federal para o recurso especial. Veja, o que está em jogo aqui? O que está em jogo aqui, pessoal, aquilo que eu falei bem no comecinho, é a tutela da função paradigmática do STJ. O STJ, como um tribunal que fornece orientações a serem observadas nos casos, né? Então, se eu não observo no julgamento dos casos futuros uma orientação que é firmada pela jurisprudência dominante do STJ, aí, então, nesse caso, eu estarei, né, violando, né, essa função. Então, aqui estamos diante de uma previsão expressa da tutela da função paradigmática do STJ. Agora, tem uma coisa importante que a gente não pode desprezar também, que é a seguinte: o Código de Processo Civil, no artigo 1030, né, o Código de Processo Civil de 2015, ele foi aprovado e, antes de entrar em vigor, ele foi alterado, e a nova redação do artigo 1030 deixa claro que, por exemplo, se o STJ fixar uma tese no julgamento de um caso repetitivo, né, e se o tribunal local não observar a tese, né, essa tese, esse recurso especial dá ensejo a que o próprio tribunal local determine que o tribunal, que a turma, né, aplique, né, essa tese. Essa turma pode, inclusive, se retratar, né? Então, a questão consistente em se saber, nos termos do artigo 1030 do Código de Processo Civil, a questão consistente em se saber se o tribunal local aplicou mal ou bem o precedente acaba tendo que ser resolvida, né, no próprio tribunal local. A gente não pode se esquecer também que o STJ não admite nem reclamação, né, para os casos em que você diz que o tribunal local não aplicou de maneira apropriada um precedente qualificado, né, como é considerada uma decisão que julga um recurso especial
repetitivo, por exemplo, né? Então, embora seja, né, embora, de acordo com a Constituição, né, considere-se haver relevância nos casos em que se viola a jurisprudência dominante, né, nós vamos ter tem que ver como é que vai ficar a hipótese em que o acórdão proferido pelo tribunal recorrido não observa a tese firmada em julgamento de recurso especial repetitivo ou de incidente de assunção de competência lá no Superior Tribunal de Justiça. Porque pode parecer algo paradoxal, né? Não pode parecer algo paradoxal. Mas, se nós formos observar o que já acontece em relação ao Supremo, né, a gente vai verificar que lá o Código de Processo Civil, no artigo 1030, parágrafo 3º, inciso 1º, diz que a relevância a repercussão geral da questão constitucional, né, nos casos de não observância da jurisprudência dominante. Mas e daí? Também o artigo 1030 tem disciplina parecida, né, no sentido de que a questão tem que ainda passar por um caminho tortuoso, né? Então a presidência do tribunal local não vai negar seguimento ao recurso extraordinário que contraria a tese firmada pelo Supremo, né? A mesma coisa vai acontecer com o recurso especial que contraria tese firmada pelo STJ no julgamento de recurso especial repetitivo. E contra essa decisão da presidência do tribunal local, eu vou ter que interpor um agravo interno, que vai ser julgado por um órgão do próprio tribunal local também. Então, vejam, vamos ter que verificar se o STJ, eu tenho a impressão de que é isso que vai acontecer, vai continuar aplicando o artigo 1030 do Código de Processo Civil em relação a teses firmadas no julgamento de casos repetitivos e incidentes de assunção de competência. Aqui uma crítica que, a meu ver, eu sempre venho sustentando isso em vários escritos, desde lá atrás, quando esse assunto começou a ser discutido, que o texto constitucional deveria prever a presença da relevância da questão federal nos casos de demonstração de divergência jurisprudencial, né? Porque aqui o que está em jogo é a função uniformizadora, né, do STJ quando julga do recurso especial. Eu entendo, vejam pessoal, que nesse caso, imagine, o Tribunal de Justiça do Paraná tem uma orientação diferente do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre o que se considera como se deve interpretar um determinado dispositivo da Lei de Recuperação Judicial, né? Veja, se o Tribunal de Justiça do Paraná entende de uma maneira diferente do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre esse caso, como também sobre direito do consumidor, direito civil e assim por diante, né? Eu posso estar diante de uma situação em que, além de violar a isonomia, porque, por exemplo, eu como consumidor, eu posso ter direito a uma solução, se eu estou no estado de São Paulo, diferente da solução que é aplicada, implantada pela jurisprudência do Tribunal de Justiça do Paraná, por exemplo, né? Então, isso atenta à isonomia. E também, pessoal, isso pode, né, estar violando o modelo federativo brasileiro, que, bem ou mal, ele estabelece algumas matérias que devem ter a mesma disciplina no Brasil inteiro. Né? Então, se a gente ler ali o artigo 22 da Constituição Federal, está ali disciplinado, né, um rol, está apresentado um rol de temas que devem ser tratados por lei federal. Ora, a lei federal, ela tem abrangência nacional, abrangência em todo o Brasil. Então, a partir do momento que eu tolero, que eu permito, né, que determinados assuntos sejam tratados pela jurisprudência de cada um dos estados de uma maneira diferente, eu acabo violando esse modelo federativo. Então, por isso que, a meu ver, né, o texto constitucional deveria ter previsto, né, a presença da relevância da questão federal nesse caso, né? Eu acho que pecou aí o legislador, né, nesse ponto. De todo modo, pessoal, apesar disso não estar previsto expressamente, eu quero crer que, nessa situação, estamos diante de uma relevância, né, da questão federal, né, uma relevância jurídica da questão federal, em que nós estaremos tutelando, né, a função uniformizadora da STJ. Tá bom? Então, vejam, essas são os três grupos, vamos dizer assim. A gente pode também adicionar um quarto grupo, que é o do que está ali no parágrafo 1º. O recorrente vai demonstrar a relevância das questões de direito federal discutidas no caso, nos termos da lei. Então, a lei, por exemplo, poderá prever
a presença da relevância da questão federal em ações que discutam paternidade, o estado da pessoa de uma maneira geral, em ações relacionadas ao nome, por exemplo, né? Ou pode estabelecer que em ações que digam respeito à propriedade de imóveis de determinada natureza, né? Eventualmente, todas as questões de direito de família, a lei pode prever isso. Então, quando a lei disciplinar o parágrafo 1º aqui do artigo 105 da Constituição, adicionado por essa emenda constitucional, a lei poderá prever situações, eventualmente, né? A gente não sabe como é que isso vai acontecer, temas de direito tributário XY, né? Isso pode estar previsto em uma lei. E daí, então, nós estaremos diante de um quarto grupo, né? Em que a própria lei já disse as situações em que há repercussão, a relevância da questão federal, né? Vai ser difícil, às vezes a gente fica usando terminologia da relevância da questão, da repercussão geral da questão constitucional para falar da relevância da questão federal. Agora, pode suceder que a lei, pessoal, que vier disciplinar a matéria, apenas observe um modelo parecido com o que está no Código de Processo Civil, né, para a relevância da questão federal, né? O Código de Processo Civil da repercussão geral da questão constitucional, porque o Código de Processo Civil ele estabelece aqui de uma maneira vaga e indeterminada, né, o seguinte, que para efeito de repercussão geral será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. Então percebam que essas expressões aqui são vagas e indeterminadas, né? Será que o legislador, quando disciplinar o parágrafo 1º do artigo 105 do CPC, será que ele vai falar algo parecido, vai deixar bastante vago para o STJ analisar caso a caso quando é que a questão federal infraconstitucional tem relevância? Ou será que a lei vai prever desde logo temas, matérias, enfim, situações em que já se considera haver a relevância da questão federal? A gente vai ter que aguardar a disciplina legal para poder fazer uma análise mais detida dessa questão. E agora, já aproveitando, inclusive, isso que a gente está falando aqui, já chegamos numa questão espinhosa que já tem gerado polêmica. Eu tenho participado de grupos de vários professores, vários grupos de debates, né, em que os professores, os juristas, discutem sobre isso. Porque, vejam, o parágrafo 1º diz que o recorrente vai demonstrar isso aqui, a relevância da questão de direito federal e infraconstitucional, nos termos da lei. Ok. Então, se você ler apenas o parágrafo 1º do artigo 105, você vai dizer o seguinte, bom, Medina, então, enquanto não houver lei disciplinando a matéria, eu não preciso me preocupar com isso, né? Porque a lei vai disciplinar isso daqui. Então, enquanto não houver disciplina dessa matéria, não preciso me preocupar com isso. Por quê? Porque a lei vai disciplinar isso daqui, e quando a lei disciplinar, que eu vou ter que observar o requisito. Seria isso, né? Mas o artigo 2º da emenda constitucional estabelece o seguinte: a relevância será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor da presente emenda constitucional, né? E a emenda constitucional, nos termos aqui do seu artigo 3º, ela entra em vigor na data da sua publicação. Então, vejam, exemplo, como disse, estou gravando isso aqui na madrugada de 13 de julho para 14 de julho de 2022. Então, se, por exemplo, essa emenda constitucional for promulgada e ela for publicada, exemplo, no dia 10 de agosto, sei lá, né? Significa que, nos termos do artigo 2º, né, a relevância será exigida nos recursos especiais interpostos após a entrada em vigor da presente emenda constitucional? Porque vejam, pessoal, o artigo 2º ele é imperativo, está escrito aqui, a relevância será exigida nos recursos especiais interpostos, né? Então, esse artigo 2º da emenda constitucional, né, conduz à orientação, conduz ao entendimento, que é defensável. Eu, pessoalmente, não concordo com ele, tá? Eu acho que isso vai gerar muita insegurança jurídica, muita instabilidade, né? Então, veja, a gente esperou tanto tempo para que isso fosse aprovado, essa reforma constitucional fosse aprovada, vamos fazer algo bem caprichado, fazer uma lei disciplinando a matéria. Mas o texto do artigo 2º da emenda permite que eu defenda, e por isso não posso dizer que os colegas que têm
sustentado isso estejam errados, porque é um entendimento defensável, que essa exigência, né, haverá de ser observada desde logo. Né? A relevância será exigida nos recursos interpostos após a entrada em vigor da emenda. Então, se a emenda, né, for publicada ali no começo de agosto, ela imediatamente entrará em vigor e os recursos especiais interpostos após a sua publicação já terão que observar esse requisito. Se esse entendimento prevalecer, e sinceramente, não é, eu escrevo a esse respeito, faz tempo, foi tema da minha dissertação de mestrado, é tema de um livro que, aliás, cuja edição é a edição Pré-questionamento, relevância da repercussão geral da questão constitucional, relevância da questão federal, né? A edição é de 2017, a 7ª ou 8ª edição, não tenho certeza. Eu vou ter que fazer uma nova edição, na edição anterior já está esgotada, desse livro para tratar dessa matéria aqui. Então, vejam, o que eu entendo que pode vir a acontecer se prevalecer essa orientação de que a emenda constitucional tem que ser aplicada desde logo nos termos do seu artigo 2º. Se o legislador não correr para disciplinar essa matéria, porque isso pode acontecer, se houver vontade política, o Congresso Nacional aprova rapidamente uma lei disciplinando isso daqui, né? Disciplinando essa emenda constitucional. Agora, se isso não acontecer no Congresso Nacional, estamos no ano de eleições, eu não sei como é que as coisas vão acontecer no segundo semestre, e se prevalecer a orientação de que, nos termos do artigo 2º, né, da emenda constitucional, essa exigência tem que ser aplicada desde logo, me parece que o STJ vai ter que fazer vai ter que disciplinar isso, ou pelo menos aquilo que puder ser disciplinado, né, em norma regimental para tratar dessa matéria, para que a gente tenha alguma segurança jurídica. De todo modo, pessoal, eu, como disse, escrevo, falo a respeito dessa matéria já faz décadas, né? Mas veja, não, a gente vai ter que aguardar uma orientação oficial, digamos assim, né? Eu me lembro, vocês também devem se recordar, que quando o Código de Processo Civil lhe foi aprovado, havia divergência quanto ao dia em que ele entraria em vigor, né? Um ano após sua publicação, daria qual dia, seria qual data, né? E o STJ deliberou sobre isso numa sessão administrativa, né? Será no dia X. Né? Então, tenho a impressão de que pode suceder que o STJ, em uma decisão, né, de natureza administrativa, em uma sessão administrativa, ele acabe deliberando, né, nos termos do artigo 2º da emenda constitucional, né, essa exigência já vai ser aplicada desde logo, e daí o próprio STJ vai ter que acabar tratando de algumas questões regimentalmente, né, sobre competência dos seus órgãos, dentre outras matérias também. Tá bom, pessoal? Então, vejam, aqui nesses poucos minutos procurei falar com vocês sobre aquilo que, num primeiro momento, se apresenta mais urgente, né? Me parece que eu devo, né, uma satisfação a vocês a respeito dessa matéria, que é um assunto do mais alto interesse para todos aqueles que atuam no dia a dia do foro, né? Porque é algo que tem muita repercussão na nossa vida. Eu sou advogado, meu escritório a gente trabalha com recurso especial todo dia, né? Então, é algo que vai atingir, vai impactar o nosso trabalho também. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entrem em contato. Os meus contatos estão aí em todas as redes sociais e a gente certamente vai ter que voltar a tratar dessa matéria de maneira mais cuidadosa à medida em que as novidades venham a aparecer e outras controvérsias venham a surgir, tá bom? Por enquanto é isso, gente. Obrigado e até a próxima.